Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais um programa Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata. Neste programa, nós continuaremos abordando a respeito da inteligência artificial. Nos últimos episódios, nós falamos sobre o histórico, o surgimento, também falamos de algumas aplicações do nosso cotidiano com a inteligência artificial. Hoje nós vamos tratar a respeito de algumas limitações. Quais são os limites dessa inteligência artificial que faz parte, de uma certa forma, da nossa vida, do nosso cotidiano? Nós estamos aqui com alguns irmãos membros do Grupo Ciência e Fé para poder discorrer a respeito desse assunto. Portanto, logo após a vinheta, programa Ciência e Fé. Amém. Estamos de volta para falarmos um pouquinho mais a respeito desse tema, que é um tema muito interessante, muito importante e que, por certo, muitos ainda desejam conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Tiago, Pai do Senhor, meu querido. Pai do Senhor a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Amém. Pai do Senhor, Pastor Marcos. Pai do Senhor, alegria. Maravilha. Estamos aí de volta, né? Estamos de volta para falar mais um continuidade, pouquinho. Graças a Deus. Maravilha, glória a Jesus. Bom, eu queria introduzir, pastor, esse assunto fazendo uma pergunta que se refere ao ChatGPT. Então, muitas pessoas fazem uso dessa ferramenta, outros até mesmo nem sabem ao certo o que é isso. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do ChatGPT, o que isso implica, né, na vida das pessoas, né, quais são as funcionalidades. Falasse um pouquinho a respeito desse tema. No episódio anterior, nós falamos de várias aplicações, né? E interessante que é um gancho, né? A gente falou até chegar ao ChatGPT de fato, que é, na verdade, uma evolução numa área da inteligência artificial que a gente denomina de processamento de linguagem natural. Certo. Por muito tempo se desejou que a gente pudesse interagir com a máquina numa interface mais amigável possível, né? A gente percebe que quando a gente vai fazer pesquisas em mecanismos de busca, né, que é o maior exemplo que a gente tem hoje é o Google, a princípio ele não interage nessa linguagem natural. Você faz uma pesquisa colocando aqueles termos que definem mais aquilo que você está buscando. E ele retorna e você vai em busca de sites com informações daquilo que você procura. Sim. Já o ChatGPT já é aquela ideia, por isso que o chat, né, de você ter como se fosse uma conversa. Só que para ter essa conversa é necessário que haja uma interpretação daquilo que você fala. Então, já o ChatGPT, ele é um aplicativo, portanto, ele é um sistema desenvolvido pela OpenAI, né? E ela está baseada numa arquitetura, que é chamada arquitetura GPT. Não temos tempo aqui para entrar muito em detalhe, né? Mas que na verdade, é uma inteligência artificial que responde a determinados como se fosse uma forma de conversa, mas baseado numa quantidade gigantesca, que a gente chama de Big Data, né? De dados, uma quantidade imensa mesmo de dados, e que responde sem precisar você entrar em sites. Ele responde de uma forma mais direta, né? Então, o processamento de linguagem natural sempre foi, desde quando surge a inteligência artificial, um grande desafio, mas que começou a despontar bastante, principalmente aí do ano 2000 em diante, né? Então você lança ali uma pergunta, ou você solicita que seja elaborado algum texto, algum documento, e ele dá a resposta já pronta para você. Essa é que é a ideia do ChatGPT. O chat, né, do GPT, ele otimiza muito a nossa busca. O que antes a gente demorava, por exemplo, no Google, né? Para fazer uma pesquisa ali, demoraria algum tempo, a gente teria que ficar selecionando site, selecionando informação.
o ChatGPT ele auxilia muito nisso, que ele vai otimizar isso. Você vai fazer uma busca muito mais otimizada, mas ele também depende de um banco de dados, né? Até um caso do ChatGPT, que na versão gratuita, o banco de dados dele é de 2021. Sim. Então, quando você pesquisa lá, fazendo um gancho com os programas que nós fizemos anteriormente, quando você pesquisa lá sobre o universo e você vai pesquisar sobre o telescópio James Webb, ele vai falar para você numa linguagem do passado. Ele vai falar assim, ó, o James Webb ele é um telescópio que vai ser lançado, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo outro. Por quê? O banco de dados dele está de 2021, se eu não me engano, e o James Webb foi lançado depois. Então, nessa versão gratuita. Então, isso vai acontecer também com outras coisas. Ele vai ter um banco de dados mais defasado ali e vai buscar essa informação, até uma informação que às vezes vai estar desatualizada. Entendi. Mas, para nós, assim, utilizar o ChatGPT para otimizar o nosso tempo é importantíssimo. Interessante. Agora, muito bom. É importante lembrar que tem as suas limitações, né? O ChatGPT, apesar de ser uma coisa que nas mídias está se falando bastante, mas não é essa panaceia que vai também resolver, né, todos os problemas, porque tem também a pessoa que é usuário desse sistema e outros até, é sempre bom que verifique na veracidade, né? Sim. Eventualmente pode acontecer temos visto isso na prática, eventualmente, muitas vezes acerta, mas às vezes acontece de ter algumas informações, às vezes, que não tem veracidade. Que eu posso imaginar, porque no caso é uma inteligência artificial que tem acesso a todo um banco de dados. Exatamente. Então ele vai ter acesso a informações válidas, pertinentes, mas pode ser que em algum dado momento ele capture alguma informação que seja equivocada. Né? Eu tive uma situação com um conhecido, que ele é até uma pessoa, né, bem especializada também em inteligência artificial e até tem um certo renome, escritor de livros e tudo. E ele falando que ele foi no ChatGPT e perguntou, quem sou eu? Como ele é pessoa pública, conhecida, né? Certo. E o ChatGPT começou realmente a falar. Geralmente, quando você não é público, você pergunta quem é você, quem é fulano de tal. Você às vezes põe seu próprio nome, ele vai responder, essa pessoa não é pública e tal. Não era o caso dele. Então, quando ele colocou, ele teve uma resposta e algumas coisas colocadas ali não batiam com o que de fato ele tinha feito. Olha, ele escreveu o livro tal, escreveu o artigo tal, ele falou, opa, esse livro eu não escrevi não. Esse artigo aqui eu não escrevi não, né? Então, é sempre bom ter um cuidado, tá? A grande evolução, assim, que a gente viu nessa questão do ChatGPT é a naturalidade. Quando você começa a criar uma conversa com a máquina ali, começa a pegar alguns assuntos, e quem for utilizar, é sempre bom lembrar que você tem que compor uma conversa para que você vai refinando os dados que ele está te passando. Isso se tornou muito natural. Você olha assim, a linguagem é muito natural. Se a gente pega no histórico recente, quando começou lá, por exemplo, com o Google, que ele retornava às vezes de forma de voz, né, o comando de voz, a internet falava ali o que estava escrito, isso era muito robótico, as palavras todas cortadas e tal. Hoje você tem essa dinâmica muito mais natural. Ao ponto de a gente ver vídeos na internet de pessoas que usam essa inteligência para pedir uma pizza e outra pessoa que está do outro lado não consegue diferenciar. Então, a evolução veio nisso, veio na naturalidade. A máquina está um pouco mais natural do que era anteriormente, né? Ao mesmo tempo também, irmãos, eu penso o seguinte, que há de se ter uma preocupação, que é uma ferramenta válida, como todas as outras que nós vimos aqui, que o pastor apresentou e tudo mais, que é com relação a essa questão até ética, né? Pela consulta ao ChatGPT, né? Porque muitas vezes as pessoas ali, elas usam isso como uma ferramenta para fazer um trabalho, pedindo para a inteligência artificial fazer um trabalho inteiro para ela, né? Para que seja apresentado, seja numa academia ou um trabalho escolar. Né? Então, essa questão ética também é uma coisa muito importante para ser analisada nesse sentido. Muito bem colocado. Nós temos esses limites éticos, né, que a gente precisa entender. E também, pastor, a gente tem os limites físicos mesmo da máquina, não vai conseguir fazer tudo, né?
Sim. E eu queria ver se o senhor falasse um pouquinho desses limites. Quais são os limites da inteligência artificial? Então, a inteligência artificial ela desenvolveu, cresceu bastante, evoluiu, né? Creio que ainda tem mais, né? Então, certamente tem mais nuances aí para evoluir, mas ela tem as suas limitações, né? Principalmente porque ela sempre vai estar baseada naquilo que é produzido primeiro pela inteligência humana, como nós falamos nos primeiros episódios. Então, por exemplo, eu poderia dar exemplo aqui a questão da compreensão textual profunda. A inteligência artificial, até no sentido de processamento de linguagem natural, em geral, ele tem uma interpretação muito literal das coisas, né? Ela tem uma dificuldade, por exemplo, muita dificuldade de se identificar uma ironia que eventualmente pode acontecer, né? Você identificar, por exemplo, um sarcasmo, né? Então, assim, alguém fez alguma coisa e aí é comum acontecer, né? Então, assim, por exemplo, você pega uma mãe e um filho. O filho, às vezes, aprontou uma arte, né? Aprontou alguma coisa. Aí a mãe fala assim, que bonito, hein? Essa expressão, que bonito, hein? Não tem nenhuma palavra clara de que seja algo chamando atenção ou negativo, né? Está se usando uma expressão no sentido... Sim. É como se... Será que a inteligência artificial teria dificuldade de interpretar essa expressão como sendo, assim, algo que estava chamando a atenção da criança, por exemplo, né? Então, a gente pode dar vários outros exemplos aqui. Porque a inteligência artificial ela tem dificuldade de entrar naquilo que são percepções humanas, que envolvem sentimentos, que envolvem, às vezes, o tom da voz, né? Você fala alguma coisa, dependendo do tom de voz, dependendo do sentimento que é passado, dependendo se você fala baixinho, se você fala gritando, né? Ou se você fala com ironia, né? Que bonito, hein? Então, assim, na verdade, a mãe já está iniciando ali, demonstrando uma insatisfação dela com aquilo que foi feito. Né? Como que vai identificar isso com a inteligência, né? Essa nuance? Sim. Entendeu? Um aspecto... Eu até estava lembrando aqui, eu até separei um texto aqui em Zacarias, capítulo 11, verso 13, estava conversando com o Tiago, acho que foi há dias atrás. Nesse texto em Zacarias 11, verso 3, o Senhor ele diz assim, o Senhor, pois, me disse, né, a palavra do Senhor diz assim, o Senhor, pois, me disse, arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Veja, esse texto aqui tem uma expressão que diz assim, esse belo preço. Se submeter numa interpretação da inteligência artificial, ele vai entender que o Senhor estaria aqui, porque aqui é uma profecia, né? Profetizando a respeito de Jesus, do momento da traição. Então, a inteligência artificial, ela teria dificuldade de interpretar corretamente. A inteligência humana lê esse texto, já entende, evidentemente, que aqui o Senhor está expressando uma lamentação. Né? Está lamentando esse belo preço em que foi avaliado. Mas na interpretação da inteligência artificial, que é mais literal, já teria dificuldade. Por quê? Porque não há nenhuma expressão negativa aqui nesse texto. Né? Talvez a inteligência artificial iria interpretar que o Senhor estaria exaltando a traição. Então, é uma limitação que nós podemos dizer. Outra limitação, a questão de criatividade e inovação. Há características, há nuances, vamos dizer assim, atributos na inteligência humana que a inteligência artificial não tem. É o caso, por exemplo, de poder de persuasão, características muito próprias do ser humano. Adaptação, né? Adaptação, criar algo, improvisar, né? Por exemplo, nós falamos do BI, Inteligência de Negócios, que é uma ferramenta excelente para ajudar aos gestores de uma grande empresa, por exemplo, tomar decisões. Mas veja, há certos momentos que, às vezes, eles precisam tomar decisão na pressão. Sim. Né? E há certas
condições que são muito humanas, a intuição, por exemplo. A máquina não tem isso. Sim. Né? A gente vai chegar a um ponto que nós vamos entender o seguinte, que a máquina ela se diferencia do ser humano exatamente por esses limites, porque ela não tem alma que o homem tem. Né? Então, essa questão de criar, de inovar, esse atributo, por exemplo, da inteligência emocional, né? E que muitas vezes é importante que se tenha para que se tome de fato uma decisão importante, mais correta, né? Com essas variações que são muito próprias, né? Do ser humano, né? Entendeu? Porque a inteligência artificial ela é muito dentro daquilo que se pode medir. Agora, como que você vai na criatividade você aplica substâncias que não estão nesses limites? Por exemplo, amor, compreensão, superação, né? Sentimental, superação. Isso aí é próprio do ser humano, que a gente não consegue replicar isso numa máquina. Eu vou para um exemplo que aconteceu há tempos atrás. Durante uma brincadeira de uma criança, a criança caiu num lago, né? Era até uma represa. Sim. Caiu na represa. A criança não sabia nadar, a mãe não sabia nadar. Se a gente for analisar do ponto de vista lógico, que seria analisado por uma inteligência artificial, por assim dizer, a mãe não pode ir lá salvar a criança, porque senão os dois vão morrer. Exatamente. Afinal de contas, os dois não sabem nadar. Só que na intuição, no instinto, a mãe pulou e salvou a criança, os dois se salvaram. O que eu estou querendo dizer com isso? Que no aspecto matemático frio, não deveria. Mas no aspecto emocional, humano, de superação, ela foi lá e resgatou o filho. Então, isso aí a gente não consegue passar para a inteligência artificial. Isso. A gente está falando que todos os episódios, a inteligência artificial, ela parte daquilo que é a inteligência humana, ela vai se aperfeiçoando daquilo que é um background humano. Sim. E a gente não consegue passar isso para ele. Criatividade, superação, às vezes improvisação. E às vezes você se depara com situações num campo de manutenção, principalmente manutenção industrial. Isso. E às vezes você tem ali alguma coisa que você precisa improvisar para que aquilo ali volte a funcionar, para depois você executar o correto. E essa intuição, que é uma característica muito humana, muitas vezes dá certo. Dá. Né? Não quer dizer que todas as vezes vai dar certo, mas muitas vezes dá certo. Sim. Um filho que vai sair, mãe, eu vou ali, e a mãe às vezes tem aquela intuição, meu filho não vai, estou sentindo que algo, né? Às vezes até, no caso de um servo, uma serva do seu, só toca, né? Algo ali que são elementos, são fontes de informação que vão além, né? Então sai daquilo que foi tão simplesmente e quando a gente entra nesse campo aí da espiritualidade, aí que não tem jeito. Então não há... Quando você envolve o Espírito Santo, isso aí não tem como a inteligência artificial passar a entender isso. Exatamente. Porque pelo conhecimento humano, pelo racional, isso é inalcançável. Isso. Pela razão humana, nós nunca vamos conseguir alcançar aquilo que é do Espírito. Então, como a inteligência artificial está em função da razão humana, ela nunca vai alcançar. Isso. A gente só alcança pelo Espírito Santo. Então, essa questão da espiritualidade é uma questão assim, que está fora, totalmente fora da inteligência artificial. Ela pode gerar no homem questões emocionais, pode fazer com que a pessoa se emocione, tal, isso é próprio do homem, mas a questão espiritual é só o Espírito Santo. A gente só alcança pelo Espírito Santo. Então, esse é um importante limite. Você não vai encontrar empatia e nem emocional na inteligência artificial. Muito menos espiritual. Muito menos espiritual, né? O que eu acho interessante é porque o Senhor, né, o Senhor nos deu a capacidade, né, de desenvolver a ciência, de usufruir de todas essas coisas que são importantes para todos nós, né? Mas a máquina, a inteligência artificial, né, ela jamais vai conseguir reproduzir aquilo que o servo de Deus pode viver na presença do Senhor. Exatamente. Né, que é a ação da obra redentora, né, as bênçãos celestiais, né? Então, isso não tem como reproduzir. Isso aí. A máquina não tem como passar, por exemplo, esse sentimento, né, para uma outra pessoa, né, para passar essa experiência. Na verdade, a máquina, ela está limitada ao que ela foi programada para fazer. Sim. Né? Então, assim, ela vai ter, há certos limites também de uma compreensão total do mundo real.
né? Porque o ser humano, ele nasce. E o que compõe a inteligência, né, natural, a inteligência dada por Deus, né, ao homem, não são só apenas informações, porque a inteligência artificial, ela está limitada às informações que são passadas para ela. Sim, é a base de dados que tecnicamente nós chamamos de corpos, né? Você pega uma base imensa de dados e leva. Mas o ser humano, ele não desenvolve a inteligência dele somente com informação, nesse sentido de informações produzidas, né? Mas a inteligência também se desenvolve com convivência, com, por exemplo, o meio ambiente que ele interage, as interações com outros seres humanos. A experiência diária, né? Experiência diária, exatamente. Então, é a mesma coisa. Você pega um recém-nascido, ele nasce, ele já absorve, a inteligência dele já começa a ser desenvolvida já na amamentação, que envolve uma série de nuances também. A interação ali com a mãe, né? A questão da transmissão do carinho, né? Que a inteligência artificial não vai ter isso. Sim. E ela parte daquilo que a gente volta a falar, foi até um texto que nós falamos no episódio passado, ela parte daquilo que é da terra. Então, o homem começou a entender esse processo ao longo dos anos, e ele começou a aprender a trabalhar com os instrumentos, ferramentas, depois ele passou a compreender a energia, depois ele passou a usar essa energia de uma outra forma, aí veio naquilo que o pastor Marcos falou, da criação do computador, a internet, e hoje o que nós temos? Todas essas fontes de informação, elas estão na internet, na nuvem, que é uma compreensão daquilo que o Senhor nos deu para aprender nessa terra, que é a energia que foi criada lá no passado. Sim, lá no princípio. Lá no princípio foi criado. E aí o homem, ao longo do tempo, ele aprende a lidar com elas e transformar isso em algo promissor para a sua vida no cotidiano. Sim. E é importante. É importante até dentro disso que você está falando, né, Tiago? Porque no princípio, né, o Senhor criou todas as coisas, né? Então, se você tem o estabelecimento da obra criadora, por exemplo, né, e disse Deus, haja luz, e houve luz. A luz criada, né? O pastor Gedeuti gosta muito de usar, né, ali o or, né, do hebraico, né? A luz que foi criada. Então, Deus, ele cria todos esses elementos para que o homem ele pudesse usufruir isso de alguma maneira. Então, o Senhor criou o universo, ele criou o mundo, ele criou os elementos para que o homem pudesse usar disso. Então, dominar, né, a terra, sobre isso, né? Então, sobre aquilo que foi criado. A partir disso, né, Deus concedeu a inteligência para o homem para que ele pudesse desenvolver todas essas coisas. Mas, né, por outro lado, né, a luz, phos, né, do original grego lá, do Evangelho de João, das cartas. Se andarmos na luz, né, como na luz ele está. Essa experiência é só por meio da obra redentora. Glória a Deus, verdade. Essa ação do Senhor na nossa vida. E dentro disso aí que o William está falando, a inteligência artificial, por mais que ela se desenvolva, em algum momento ela pode falhar. Né? Por que ela pode falhar? Porque ela está limitada ao conhecimento humano, que também é falho. Então ela pode falhar. Mas quando nós estamos na revelação, que é isso aí que você falou, que é a luz lá, o phos, né, o pastor Leite fala, nós não vamos falhar nunca. Porque a revelação é infalível. É infalível. Né? A palavra de Deus, ela não falha. Não falha. É verdade. Amém. Eu me lembrei dentro do que você falou aí, William, só para mencionar aqui, o texto da palavra do Senhor em Salmos, capítulo 115, verso 16, diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Então, a inteligência artificial é resultado desse domínio que o homem tem, mas que está dentro daquilo que é a obra criadora. Né? Mas é como nós dissemos aqui e reforçamos, né? Não transcende. Nós só transcendemos, nós só alcançamos o que está além disso só por meio da revelação do Espírito Santo. Amém, né? Glória a Jesus, louvado. Que alimenta a alma, alcança a alma, né? É isso que nos faz, né, caminhar na presença do Senhor continuamente. Isso. Bem, eu gostaria de aproveitar esse momento para
fazer um convite a você que está nos assistindo. Talvez você esteja nos assistindo pela televisão. Nós temos o canal oficial da Igreja Cristã Maranata, há diversos conteúdos, não apenas episódios do programa Ciência e Fé, mas todos os dias nós temos ali a presença de um conteúdo novo. Por exemplo, nós temos os nossos cultos diários, né, no canal oficial da igreja. Todo dia há um culto inédito, né, às 20 horas. Então, é uma oportunidade de você conhecer mais a respeito da palavra do Senhor. Talvez você seja um visitante que esteja acompanhando esse episódio, não conhece ainda o canal oficial da igreja, não conhece a Igreja Cristã Maranata. Saiba que o Senhor, ele tem uma grande bênção para a sua vida. Então, compartilhe este conteúdo, acesse o nosso canal e ali você pode usufruir de uma série de possibilidades que envolvem a palavra do Senhor para a sua vida. Bem, nós voltando aqui... William, deixa eu só interromper um pouquinho, mas só fazer um breve comentário do que nós acabamos de falar agora, certo, que é o exemplo que se encontra em Atos, capítulo 27, versos 10 e 11. Vou resumir aqui, falar bem rápido. Paulo estava numa navegação e os grandes conhecedores, a inteligência humana da época, diziam o seguinte: nós vamos navegar para determinado lugar, mas aí Paulo falou assim, olha, o senhor revelou que a navegação vai ser bem incômoda, nós vamos passar algumas dificuldades. E ninguém deu voz a Paulo. E aí, não, mas os grandes especialistas, para nós vermos que a inteligência humana falha. Que dirá a inteligência artificial? Verdade. Mas aí Paulo estava com a revelação. Quando chegou mais à frente, veio um vento, né? Tempestuoso, Eroquilão, e aí ficaram desesperados, aquela coisa toda, contrariando a inteligência humana, né? Então, assim, a revelação, ela transcende. Sim. Né? Paulo ali, ele não tinha conhecimento de navegação como os especialistas tinham, mas ele estava com a revelação. Né? Então, é importante nós sabermos separar isso. A revelação, ela é... E você vai ver também no ministério de Jesus, né? Você imagina, Jesus estava com os apóstolos lá no mar, né? Aí veio aquela grande tempestade, Jesus estava dormindo. Verdade. Todo mundo pescador. Aí foram acordar o carpinteiro. É verdade. Racionalmente falando, pela razão, tipo assim, não deveria, né? Todo mundo pescador conhece, vai acordar o carpinteiro, mas ali não, ali era o Senhor Jesus, Amém. Senhor de Glória todas a as Jesus. coisas. É. E ali entra aquilo que é eterno, né? E o Senhor fala com a sua palavra assim, acalma-te vento, acalma-te mar, e tudo se faz novo na nossa vida. Então tudo está no controle do poder da sua palavra. Glória a Deus, né? Pela palavra do Senhor, Ele estabelece tudo, né? Então Ele que criou tudo. Amém. Meus queridos, nós estamos nos aproximando, né, do final de mais um episódio, e como sempre nós fazemos, nós deixamos aqui um texto no final do nosso programa, com uma consideração final a respeito do que foi tratado ao longo do programa, e nós vamos fazer isso neste momento, que é um texto que está no livro de Provérbios, no capítulo 23, vamos ler aqui o verso 10, o texto nos diz assim: não removas os limites antigos, nem entres nas herdades dos órfãos. Na realidade, o Senhor, Ele estabeleceu os limites da obra criadora desde o princípio de todas as coisas. Então, desde a eternidade, o Senhor já havia projetado a criação da obra criadora, deste mundo, deste universo que nós aqui estamos. E o homem, ele tem usufruído de tudo isso, com a inteligência que o Senhor deu ao homem, ele construiu muitas coisas, ele compreendeu muitas coisas, mas ela tem os seus limites. Tudo que se relaciona com aquilo que é passageiro, que é da natureza humana, que é da natureza deste mundo, ela tem os seus limites. Mas aquilo que vem da parte do Senhor, não. Aquilo que vem da parte do Senhor é eterno. E é exatamente isso que o Senhor tem para cada um de nós, que o texto vai nos dizer: nem entres nas herdades dos órfãos. Na realidade, talvez você que está nos assistindo agora se sinta como um órfão. Alguém que ainda não teve um pai, não teve uma mãe. Inclusive nos seminários dos Manaíns, Domingos Martins,
há um tema de uma aula que é tratado sobre a adoção. Saiba que há um Deus, há um Pai Celestial Glória a Deus. Glória a que Deus. quer tomar conta da sua vida. Aleluia. Ele está te chamando Glória a como Deus. um filho. Graças Um a filho Deus. que pertence a um Pai tão bom, um Pai que criou todas as coisas, que é o Glória Pai a do Deus. universo. Esse é o nosso Pai Celestial. Glória a Jesus. E há tantas coisas interessantes que nós estudamos, que nós vemos neste mundo com relação à ciência, mas saiba que há um Deus maravilhoso que é muito maior do que tudo isso e que Ele está te chamando como filho. Ele quer cuidar da sua vida, como um pai cuida de um filho. Aleluia. Amém, meus queridos? Amém. Há alguma outra consideração que os pastores, os irmãos Amém. gostariam de fazer neste Glória a momento? Deus. Não, Muito bem. vamos deixar para o próximo episódio. Tem mais coisas ainda para Tem nós mais falarmos a coisas respeito de ainda. inteligência artificial, né? Eu quero despedir, então, Tiago, a paz do Senhor, até a próxima. Amém. Pai do Senhor. Amém. Paz do Senhor, pastor Marcos. Deus Paz do abençoe. Senhor. Até o próximo episódio. Amém. Então, queremos despedir de todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando até nosso próximo episódio. A paz do Senhor Jesus.